Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira de cabeça para baixo muito do que se pensa sobre comércio e imigração. Vamos olhar para essa conexão de um jeito totalmente novo. A gente está acostumado a ver as coisas meio que em pacotes, né? De um lado, quem defende livre comércio geralmente defende livre imigração. Do outro, protecionismo e imigração restrita. Parece que uma coisa leva à outra. Mas e se essa ligação não fizer tanto sentido assim? A análise de hoje começa justamente daí, dessa suposição que quase todo mundo aceita sem pensar muito. Essa ligação quase que natural entre como um país lida com mercadorias e como lida com pessoas. A fonte que a gente analisa hoje parte exatamente desse senso comum. Ela coloca essa ideia na mesa, sabe? Mas só para dizer que, no fundo, essa tese está fundamentalmente errada. E aqui vem o pulo do gato. O objetivo é mostrar que não só é coerente defender o livre comércio e a imigração restrita, mas que essas duas ideias, na verdade, se fortalecem. A verdadeira inconsistência, segundo essa linha de raciocínio, seria defender o livre comércio e a imigração livre ao mesmo tempo. Ok, mas antes de chegar de vez na imigração, o argumento precisa construir uma base bem sólida. E essa base é uma defesa do livre comércio. Para isso, a fonte usa uma ferramenta da lógica bem interessante, a reductionem ad absurdum. A ideia é pegar o principal argumento do protecionismo, aquela coisa de proteger os empregos locais da concorrência de fora, e levar essa lógica até as últimas consequências para ver no que dá. E olha só que interessante como isso fica visual. Se proteger um país da concorrência externa é bom, por que não proteger um estado da concorrência de outro estado? Ou uma cidade da cidade vizinha? E se a gente levar isso ao extremo, por que não cada casa ser autossuficiente e se proteger de todo o resto? O resultado desse exercício mental é bem claro, né? Uma sociedade assim, totalmente protegida, talvez tivesse pleno emprego, mas seria um lugar de pobreza e até fome, não de riqueza. Isso serve para mostrar que o protecionismo, no fim das contas, pode até salvar alguns empregos ineficientes, mas o custo é o empobrecimento de todo mundo. Certo. Com a defesa do livre comércio bem estabelecida, agora o argumento introduz a sua peça principal, a virada de chave. Uma diferença fundamental entre o movimento de bens e o movimento de pessoas. A diferença parece sutil, mas muda tudo. Mercadorias não se movem sozinhas. Elas só vão de um lugar a outro porque alguém, do outro lado, convidou, ou seja, comprou. Já as pessoas, pessoas têm vontade própria. Elas podem se mover com ou sem um convite. E essa pequena diferença tem uma consequência gigantesca. Faz com que a palavra livre signifique coisas totalmente diferentes. Livre comércio seria sobre a liberdade do governo não interferir em trocas que foram convidadas. A palavra-chave aqui é convite. Seguindo essa lógica, a livre imigração deixa de ser parecida com o livre comércio. Na verdade, ela levaria a uma situação que a fonte chama de integração forçada, que seria a presença de pessoas não convidadas em propriedades, sejam elas públicas ou privadas. Tá bom, se a imigração livre é descartada por essa lógica, qual seria então a política migratória coerente com os princípios do livre comércio? A resposta é um princípio bem direto. Para a imigração ser livre no mesmo sentido que o comércio é livre, ela também precisa ser baseada em um convite. Ou seja, a proposta é de um modelo em que toda e qualquer entrada no país seja resultado de um convite direto de alguém que já mora aqui. E isso funcionaria assim. Primeiro, precisa do convite de um proprietário. Segundo, quem convida se responsabiliza totalmente, legal e financeiramente. Terceiro, o imigrante não teria acesso a benefícios sociais pagos com impostos. Quarto, o convite pode ser cancelado e aí a pessoa teria que sair ou arranjar outro padrinho. E por fim, a cidadania não viria pelo nascimento, mas sim pela compra de uma propriedade de um cidadão. Na prática, é como se o processo de imigração fosse privatizado, tirando o risco do público e passando para quem convida. Bom, e como é que todas essas peças se encaixam no final? O que a fonte propõe é uma nova forma de enxergar a coerência política. E a conclusão é esta. Livre comércio e imigração restrita por convite não são opostos. Na verdade, eles nascem do mesmo princípio fundamental, o da propriedade privada e do consentimento. O livre comércio é sobre a troca convidada de bens. A imigração restrita seria sobre o movimento convidado de pessoas. A lógica é a mesma. E com isso, o jogo vira completamente. Sob essa ótica, quem se torna incoerente é a pessoa que defende o livre comércio e, ao mesmo tempo, as fronteiras abertas. Porque ao ignorar a necessidade de um convite para a movimentação de pessoas, essa pessoa estaria contradizendo a própria base que sustenta o livre comércio. É um pensamento bem provocador.
que muda os termos do debate. E nos deixa com essa pergunta no ar: e se o princípio que realmente importa não for liberdade versus restrição, mas sim o princípio do convite, aplicado a tudo e a todos?